Acordei muito triste, como todo mundo, com a notícia da morte da Danusa Leão, que era uma escritora, jornalista, uma mulher com uma história sensacional, que eu admirava muito e que eu tive a honra de conhecer. A Danusa, ela é avó de amigos meus, da Rita Weiner, do João Weiner, que sempre foram meus grandes amigos. E eu tive essa honra de conhecê-la pessoalmente. E ela era uma pessoa muito engraçada, muito perspicaz e muito generosa com todo mundo. A gente se sentia muito bem recebido sempre pela Danusa, sabe? Ela tinha esse... Tem gente que acha que ela era uma madame por causa de certas coisas que ela escreveu quando ela já tinha 80 anos e tal. Mas ela não era. Ela era uma pessoa super aberta, que gostava de conhecer gente, que fazia amizade com gente mais nova, que não estava nem aí. E ela foi com ela que eu passei pelo maior mico da minha história jornalística, que também acabou virando uma grande história, né? Eu fiz uma entrevista com ela há muito tempo, 2005 mais ou menos, da revista TPM, onde eu trabalhava. E foi uma noite um dia, na verdade, tão louco, porque na equipe estava o Chico Sá, o João Weiner, que é o neto dela. E a entrevista foi virando uma coisa de amigo, uma balada. A Danusa fumava muito, eu comecei a fumar muito com ela. Ela e o Chico começaram a beber uísque. E um clima muito intenso. A gente começou a ouvir Roberto Carlos, meio a dançar. E eu tentando ali fazer a entrevista até que eu desmaiei. Sim, eu desmaiei na casa da Danusa Leão. Eu tive aquele teto preto, comecei a gritar, desesperada, tô desmaiando e tal. E a Danusa gritava, Ernestina, que era a moça que trabalhava com ela na época, me deram um sal, eu voltei a mim. E o que poderia ter sido um vexame, o maior vexame da minha história jornalística, virou, na verdade, uma história muito engraçada, porque a Danusa virou e falou assim, nossa, que chique que você desmaia. Há muito tempo que eu não conheço uma mulher que desmaia, né? É tão, assim, século XIX desmaiar. E ela passou a falar para a família, né, dela, que também são meus amigos, que eu era uma mulher muito chique porque eu desmaiava. Essa era a Danusa Leão. Mesmo quando você estava assim numa situação humilhante, fundo do poço, ela tinha um humor, assim, uma generosidade que conseguia transformar isso numa coisa tão interessante para a gente contar, né? Ela era uma mulher interessantíssima. Todas as vezes que eu encontrei com ela foram intensas e interessantes e com um humor assim que absurdo de bom. A Danusa era uma pessoa muito especial. Uau!